E a instituição fiscal independente ligada ao Senado avalia que o governo deve conseguir cumprir a meta de déficit zero em 2025, graças a manobras legais como o abatimento dos precatórios. Segundo o relatório de acompanhamento fiscal de abril, a estimativa é de que um rombo de pouco mais de 64 bilhões de reais neste ano, o equivalente a 0,51% do produto interno bruto. Mas o cenário para 2026 é bem mais complicado. Será preciso um esforço fiscal de mais de 72 bilhões de reais para alcançar o superávit primário de 0,25% do PIB, meta considerada mais ambiciosa do que as anteriores. Hoje, a projeção para 2026 é de um rombo de 128 bilhões de reais, ou seja, 0,95% do PIB. E a dificuldade maior, segundo o relatório, está na limitação para aumentar receitas, já que cortar despesas parece inviável com o orçamento atual. Vitor Irajá, é urgente discutir esses pontos aí do orçamento, né? Desvincular. Leandro, olha só, você citou exatamente essa exceção do pagamento de precatório na regra fiscal para que a gente atinja a meta fiscal, um superávit ou um déficit dentro ali. Deixa-me fazer uma pergunta boba, mas ao mesmo tempo é uma dúvida. Isso não é uma forma de maquiar um pouco o orçamento? Então, Leandro, para dizer que as contas estão bem? Então, Leandro, isso foi uma decisão política, na verdade, né, de retirar o pagamento de precatórios ainda no governo Jair Bolsonaro da meta fiscal, e exatamente essa previsão ela acaba em 2027. Então, a partir de 2027, a gente vai ter um problema muito sério que vai ser uma pressão do ponto de vista de gastos e exatamente desse espaço fiscal, principalmente para investimento, que vai ser muito significativo. Ontem, o governo entregou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. E houve uma projeção para 2027 em torno exatamente dessa limitação dos gastos chamados discricionários, que são os gastos livres, são os gastos que não estão atrelados a qualquer tipo de política pública. Só para você ter noção, Leandro, a projeção de despesas discricionárias despenca para 122,2 bilhões de reais em 2027, que é um número considerado baixíssimo, e vai para 59,5 bilhões em 2028 e 8,9 bilhões em 2029. Hoje, a gente tem cerca de 10% do orçamento total que está completamente desvinculado e que pode ser aplicado, seja do ponto de vista de investimentos ou para manutenção de outras políticas públicas que não têm ali uma vinculação orçamentária. Mas vale um destaque, Leandro. Em 2025, as despesas livres estão em 1,8% do PIB, encolhe para 1,5% no ano que vem, depois para 0,8% em 27% e 0,4% em 2028. Ou seja, o próximo presidente, seja ele o presidente Lula, seja ele seu indicado, seja ele da oposição, quem quer que seja, vai enfrentar um cenário muito restritivo do ponto de vista de investimento e exatamente dessa possibilidade de manejo orçamentário. E aí o que acontece? Quando o governo não tem uma capacidade de investimento, os economistas usam aquele critério, né, chamado shutdown, que é quando o governo, de fato, não tem muito o que fazer, não tem margem de manobra qualquer e as políticas públicas ficam comprometidas. Hoje, o orçamento público, ele é 90% restritivo. 90% do orçamento já está comprometido com o pagamento, com a manutenção da máquina pública e também com políticas públicas que já têm esses recursos, que têm essa destinação. O que aconteceu? Há uma necessidade, sim, de uma desvinculação, por exemplo, de benefícios previdenciários, como a própria Previdência, e também benefícios como o BPC, do aumento real do salário mínimo. Isso defende alguns economistas do ponto de, obviamente, tem que se recompor a inflação do ano para as aposentadorias, por exemplo, e esses benefícios previdenciários. Mas não há qualquer tipo de ganho de eficiência e de produtividade que, na verdade, justifique um aumento real fora, evidentemente, a recomposição da inflação. Fora isso, em 2019, houve apresentação por parte do governo de Jair Bolsonaro, por parte da equipe econômica de Paulo Guedes, uma proposta de emenda constitucional que previa, na verdade, acabar
com 281 fundos públicos, não os fundos constitucionais, que têm recursos ali empossados e que o governo, na verdade, só pode usar com uma finalidade específica. São fundos como o Fundo Penitenciário Nacional, que hoje não pode nem se contingenciar, e esses recursos são usados para, por exemplo, construção de presídios, ou seja, muitas vezes não é uma prioridade para o governo. Fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, Fundo da Marinha Mercante, enfim. E aí existia uma previsão por parte do governo naquela ocasião de um recolhimento de 220 bilhões de reais que iam ser utilizados exatamente para o abatimento da dívida pública. Isso porque, de um valor total do orçamento aprovado para esse ano, de 5,9 trilhões de reais, 1,6 trilhão de reais se refere à rolagem de dívida pública. Ou seja, você abre um espaço relevante exatamente para, a partir de uma desvinculação e do fim desses fundos com fins específicos, exatamente que haja um manejo, uma margem de manobra, exatamente para que se dê continuidade às políticas públicas e nada disso fique comprometido.